Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos organizadores do evento Caminhos Botucatu por essa iniciativa de levar um conhecimento para um maior número de pessoas. Tenho certeza que não só Botucatu, mas toda a região, e agora com o advento da internet, podemos chegar às partes mais longínquas do mundo, né, com nossos eventos. Parabéns. Eu quero agradecer também à doutora Renata Lemônica pelo convite para que eu participasse aqui através do Bruno, né? E eu gostaria muito também de poder contribuir para que esse evento realmente possa ser um sucesso, que sempre foi e vai continuar sendo. Meu nome é Osni Lourenço, eu sou cientista em reflexologia desde 1992, quando eu aprendi a reflexologia. Eu venho estudando profundamente as mais diversas formas de tratamento de saúde, inclusive, né, como chamado antigamente, medicina alternativa. Mas eu me adentrei muito na reflexologia. Quando eu aprendi a reflexologia, 28 anos atrás, ela apenas tratava problemas físicos, dores, mal-estares, né, problemas dessa natureza. Mas com o tempo eu fui observando que os meus pacientes também estavam melhorando emocionalmente. Eu estava fazendo alguma coisa na estrutura da pessoa. Não só a estrutura física, mas eu estava fazendo alguma coisa benéfica na estrutura mental, na estrutura emocional dessas pessoas. E eu perguntei para elas, né? Perguntava para os meus pacientes. Eu sempre perguntei por quê, né? E quando elas me relatavam que estavam melhorando emocionalmente, melhorando nos relacionamentos por ser mais perdoadores, por não se ofenderem com facilidade, aí eu falei, puxa, que ótimo que você está mudando e melhorando. Que tratamento você está fazendo? Só reflexologia. Então eu comecei a perguntar para mim o que é que eu estava fazendo, por que aquelas pessoas estavam melhorando. E eu pude observar uma coisa muito interessante, que havia uma ligação de órgãos com emoções. Mas não é meramente um estudo assim superficial, não. Eu comecei a me aprofundar muito para saber quando eu estimulava um certo ponto que correspondia a um órgão, como que aquela pessoa mudava naquela emoção ou naquela atitude ou na personalidade dela. Então, eu vou dar um exemplo de como isso tudo aconteceu, né? Como eu criei isso. Então, foi assim, eu comecei a estudar a fisiologia do órgão e a fisiologia da emoção. Então, vou dar o exemplo do baço, né? Então, o baço, fisiologicamente falando, a sua função, são diversas. Vamos falar em 3 funções básicas do baço. A primeira função é de armazenar sangue. E por que o baço armazena sangue? Porque numa emergência, quando você tem que correr mais, quando você tem que fazer um esforço físico maior, você precisa de uma quantidade maior de oxigênio nos seus músculos para fabricar energia e assim você poder executar a tua atividade. E o baço, nesse momento, o que ele faz? Ele se contrai para mandar mais sangue e assim aumentando a oxigenação do corpo. É por isso que dá uma dor assim, meio no lado esquerdo, né? Abaixo das costelas, porque é o baço se contraindo para que aquele sangue seja utilizado. Além disso, o baço também ele atua na destruição das células sanguíneas velhas. Porque a cada 3 meses, né, todas as nossas células sanguíneas, elas morrem. Então, o baço vai matando as velhas para que novas possam vir substituí-las gradativamente. Então, ele ajuda também na hematopoiese. Também o baço, ele é um fabricante de células linfocitárias específicas. Então, se surge um novo vírus, uma nova bactéria,
é o baço, né, que vai fabricar essa célula linfocitária específica. Então, a célula linfocitária ela é feita na medula óssea, ela entra na circulação sanguínea, ela passa pelo timo, e no timo é dito para ela, olha, você vai ter que ser uma célula específica para matar aquela bactéria específica. Então, ela recebe essa ordem, leva para o baço, onde ela recebe o treinamento para matar aquela bactéria específica. Então, o baço, nessas 3 funções básicas de ajudar na oxigenação por aumentar a quantidade de sangue, ajudar na hematopoiese e ajudar também no sistema imunológico, me mostrou que ele é um órgão que gosta muito de ajudar. Então, eu comecei a perguntar para os meus pacientes, quando eu apertava o ponto do baço e doía muito, eu perguntava, você gosta de ajudar as pessoas? Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Só que o problema é que, às vezes, essa necessidade de ajuda é tão grande que leva a pessoa até a acabar se intrometendo na vida dos outros. Ela quer tanto ajudar, né, que ela sofre por isso. Ela passa por intrometida, ela recebe ingratidões, vem as decepções, ela fica frustrada. E essa necessidade é como um vício, ela precisa ajudar alguém. Ela não consegue saber que alguém está precisando de ajuda e ela fica parada. Então, eu comecei a trabalhar o baço especificamente para esse tipo de pessoas. E, curiosamente, elas foram encontrando um equilíbrio. Não perderam o amor, não perderam o altruísmo, mas aquela necessidade que atrapalhava a felicidade, essa desapareceu. Então, eu comecei a estudar órgão por órgão, fígado, estômago, intestino, tireoide, hipófise, hipotálamo, hipocampo, e comecei a observar como que era essa fisiologia. E aí eu comecei a levar a fisiologia do órgão exatamente igual à fisiologia da emoção. Então, essa fisiologia fez com que fosse criado aqui no IOR os órgãos correlacionados às emoções. E nós temos usado isso com um sucesso muito grande no nosso trabalho. Agora, isso tudo acaba mexendo com a estrutura da pessoa, né? Então, nós começamos a estudar aqui no IOR. O IOR, para vocês terem uma ideia, chama-se Instituto Osnin Lourenço de Reflexologia e Pesquisa. Quando eu fundei o IOR no ano 2000, né, o meu objetivo era de continuar ampliando cada vez mais as pesquisas na área de reflexologia. Então, essas emoções começaram a fazer mais sentido. Os resultados começaram a aparecer de formas assim muito surpreendentes. Mas eu não me contive apenas com os estudos da reflexologia. E não era o que eu achava, e vamos fazer um teste, né, se funciona ou não. Porque também, para que eu tivesse certeza que, por exemplo, o baço ele significaria isso, eu tinha que pegar pessoas que não tivessem dor no ponto do baço. Mas onde é o ponto do baço na reflexologia, né? Então, nós temos no nosso pé, sendo o pé esquerdo, né? Então, bem aqui embaixo do terceiro e quarto dedo, né? Então, bem nessa região aqui, ó, né? Nós temos o baço aqui, bem nessa regiãozinha aqui do pé, né? Então, aqui nós temos a almofada, né? Então, abaixo da almofada, entre o terceiro e o quarto dedo aqui, reto, apertando assim, ó, nós temos então o ponto do baço, tá? E aí, eu comecei a apertar esse ponto e percebi que as pessoas, né, algumas pessoas não doíam esse ponto. Aí eu falei, ai, que ótimo, agora é hora de ter certeza, né? E dito e feito. Quando não dói esse ponto, as pessoas não têm essa necessidade de ajudar. São aquelas pessoas que falam assim, ó, se precisar de mim, pode me chamar, mas se não precisar, eu não vou atrás de oferecer. Ó. Então, ou seja, eu estou aqui, eu posso ajudar. Se você quiser me ajuda, tudo bem. Se você não quiser, eu não vou ficar doente por causa disso. Não vou sofrer por causa disso. Tá? Então, e isso foi batendo, né? Então, bateu uma vez, bateu 2 vezes. Então, é assim que a gente vai tendo essas confirmações, certezas. Não me limitei a isso. Tá? Eu percebi também que havia problemas emocionais um pouco mais profundos, tá? E que precisavam ser trabalhados também.
Então eu descobri que tudo que eu falava, tudo que eu conversava, estava tudo numa área chamada consciente da pessoa. Mas eu precisava entender um pouco mais abaixo. E eu fui pesquisando. Eu estudei psicologia, eu estudei psicanálise, eu estudei biomedicina, que era para complementar justamente com as minhas pesquisas naquilo que eu estava querendo ajudar as pessoas. E aí surgiu, então, a reflexologia emocional. A reflexologia emocional é fruto de vários estudos que eu fiz, inclusive dianética, imagens mentais, calotonia, né? Usei a psicologia, a psicanálise. Então, foram estudos que me ajudaram, né, no meu trabalho de reflexologia, a acessar uma segunda parte do nosso cérebro, ou melhor, da nossa mente. Então, eu saí do nosso consciente, passei pelo subconsciente e cheguei até o inconsciente. O inconsciente é aquele que você faz as coisas sem pensar. É simples. Segundo a você, onde você estava com a cabeça que você fez aquela besteira, você vai falar, não sei nem onde estava com a minha cabeça. Porque você estava usando o seu inconsciente. A diferença do consciente e do inconsciente é que o consciente ele estuda, ele mede consequências para depois fazer a escolha. O inconsciente, ele não mede coisa nenhuma. Ele vai pela emoção. Então, se você de repente fica muito nervoso, com uma raiva muito grande, fica furioso, você age com violência. Depois você passa aquela raiva, passa aquela fúria, aí você se arrepende. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Não era para ter feito. Então, sempre que você se arrepender, você falou mais alto, se arrependeu. Você jogou, quebrou, na hora da raiva, se arrependeu. Qualquer coisa que você fizer e depois se arrepender nesse sentido, é porque você não pensou nas consequências. Logo, foi o seu inconsciente que agiu. Então, eu percebi que muitos problemas emocionais, eles não estavam ligados ao evento que provocou ele. Ele estava ligado, sim, tá, ao sentimento que foi gerado durante aquele evento. Então, eu peguei aqueles pontos da reflexologia, comecei a trabalhar com mais detalhes, criamos uma técnica chamada IMT, Imagens Mentais Terapêuticas, na qual nós conseguimos obter alívio em muitos problemas emocionais. Então, ansiedade, insegurança, medo, culpa, raiva, tudo isso, né, a gente trata hoje. E uma surpresa, né? Hoje estou tratando online. Hoje os meus cursos são online, explicando essas técnicas que sem o contato presencial em função dos dias que nós estamos vivendo aqui com o Covid-19, isso tem sido uma ajuda muito grande. Para vocês terem uma ideia, na primeira sessão que nós fazemos, sem que a pessoa fale nada sobre a vida dela e os problemas dela. Na primeira sessão, nós tratamos a tristeza, a angústia, o medo da solidão, a ansiedade, a insegurança. Nós tratamos aquele medo que acorrenta a gente, sabe? Que não deixa de sair do lugar. Aquele medo que impede você de sair do lugar e você avançar nos seus sonhos e projetos. Aquele medo que impede você de agir na hora que você tem que agir. O medo de amar, o medo de sentir-se amado, o medo de falar, o medo de ouvir. Não quero nem ouvir esse assunto, né? O medo de ver as coisas e até mesmo o medo de pensar. Também trabalhamos nessa primeira sessão os sentimentos que a pessoa carrega desde a infância, como o sentimento de abandono, que gerou aquele sentimento de rejeição que ela sofre até hoje. Então, o sentimento de rejeição, abandono, os medos, as ansiedades e inseguranças, tudo isso é trabalhado na primeira sessão que nós fazemos de reflexologia emocional. E isso é uma coisa do Brasil,
tá? Foi inventada aqui, tem tido excelentes resultados até hoje, né? Então, pessoas, não é só da área da saúde mental que são beneficiadas com essa técnica nova, mas as pessoas que fazem nosso curso, né, de reflexologia, desde donas de casa até engenheiros fazem curso com a gente, né? Porque são pessoas que têm o dom de querer ajudar as pessoas, né? E isso, além de propiciar que a pessoa vai poder ajudar as pessoas a resolver problemas sérios como depressão, síndrome do pânico, problemas de relacionamentos, tudo isso a gente consegue ajudar com essa técnica, né, da reflexologia emocional chamada IMT. Então, nós tratamos vários sentimentos, tá? Agora, quando a coisa fica mais difícil ainda, que vem de um trauma emocional que a pessoa passou, nós temos condições, né, de saber pelo pé, apertando o pé, em que ano da vida da pessoa aconteceu aquele evento que deixou aquela marca, né? Então, já é um trabalho mais específico que devemos fazer, né, para tirar também os traumas do passado. É um trabalho que realmente tem ajudado muitas pessoas. Depois da pandemia, eu comecei a trabalhar com isso, nunca havia trabalhado. E, para minha surpresa, os resultados foram muito bons, mas muito bons mesmo. E eu estou continuando trabalhando, toda semana atendendo. Não só eu, mas vários alunos meus também já estão tratando via online, através dessa técnica IMT, né, a livrar-se de problemas. E com esse detalhe, né, você não precisa falar nada do que aconteceu na sua vida. Para mim é o seguinte, eu estou num hospital e você chegou lá com uma intoxicação alimentar. E o que aconteceu? Você comeu um prato de comida podre. Então, eu no hospital, diante dessa intoxicação, eu não quero saber quem foi que fez a tua comida podre. Eu não vou querer saber quem te deu o prato para você comer. Eu quero saber o que você comeu para tirar fora o mais rápido possível antes que isso possa arruinar a tua vida para sempre. Você comeu muita comida podre emocional. Você engoliu muita coisa que você sabia que ia fazer mal, mas você mesmo assim engoliu isso e ainda deu uma remoída, uma digerida nisso. E chegou até a mudar a tua personalidade, chegou a mudar até a tua maneira de ver o futuro. Então, meu trabalho não é colocar nada na sua cabeça. Meu trabalho, diferente de outras técnicas, é tirar o que você colocou dentro de você. E quando nós tiramos, você vem a ser a pessoa que você realmente é. Uma pessoa corajosa, uma pessoa destemida, uma pessoa amorosa, mas não mais uma pessoa boba. Uma pessoa que não deixa as pessoas se aproveitarem de você como antes acontecia. Então, tudo isso nós fazemos com esse trabalho. E a estrutura muda totalmente. Eu aprendi também que, olhando os pés, pela forma dos dedos, você me mostrava a tua personalidade e como que você tinha agredido emocionalmente a si mesmo com as coisas que aconteceram. Então, eu olho no pé e, de acordo com a formação do dedo, de acordo se ele está separado, se ele está junto, se ele está torto, se ele está levantado, se ele está abaixado, se ele tem um calo, se ele está machucado. Cada um desses sinais me mostram o que aconteceu com você emocionalmente. E aí, eu pego essas informações e vou trabalhar sem que você precise falar nada. Então, isso que é interessante, né? Então, às vezes parece que eu estou adivinhando as coisas, não estou adivinhando. Eu apenas estou observando. Eu sou um grande observador. Eu observo, eu concluo e eu ajudo. E eu confirmo tudo que eu estou falando com a pessoa, eu confirmo todo o que nós vamos trabalhar, eu mostro qual é a causa do problema, tanto físico como emocional. Então, a reflexologia hoje do Brasil, ela é totalmente diferente da reflexologia do mundo inteiro. Eles continuaram apenas cuidando da parte física. E nós já avançamos muito. Já chegamos
a lugares muito específicos. Problemas que afetam a pessoa durante anos e em poucos meses ela já tem um alívio de todo aquele sofrimento. Então, o nosso trabalho realmente ele é um trabalho de muita pesquisa, né? As pessoas ficam às vezes assustadas com a gente, como que nós sabemos com tanta precisão como ela está, como ela é, como ela age e o que ela pensa. Mas isso tudo é uma questão de observação. E foi observando, né, a necessidade de um tratamento rápido que eu me empenhei na reflexologia nesses 28 anos que eu comecei a estudar. E fundei o IOR para continuar pesquisando a reflexologia. A cada ano é um novo ensino. Então, nós queremos informar isso para todo mundo. Ajudar todas as pessoas que têm sofrido muito com problemas físicos e emocionais, que às vezes a própria medicina não consegue ajudar. E participe dessa solução, né, que está nas nossas mãos. É apenas o que nós usamos no tratamento, quer físico, quer emocional. Sabemos que o físico afeta muito o emocional e sabemos que o emocional afeta muito o físico. E a reflexologia trabalha os dois. Por isso a recuperação ela é muito mais rápida. Espero que você tenha entendido os avanços da reflexologia no estudo dessa estrutura, né, do nosso corpo, não só a parte física, como a parte mental, né, e emocional que nós tratamos. E eu quero dizer que estamos à sua disposição para continuar tirando suas dúvidas. Você pode me acompanhar no meu canal no YouTube, Osni Lourenço, né, no YouTube, onde você vai poder tirar várias dúvidas. Eu tenho mais de 50 vídeos gravados ensinando pontos da reflexologia, explicando como que a relação física-emocional funciona e como você pode resolver vários problemas. Tá? Se você também quiser conhecer um pouco mais, algumas entrevistas que eu dei na televisão também, você pode acessar o meu site, né? ior.sampa.br ior.sampa.br. E se você quiser informações sobre cursos, atendimentos, né, então você pode também ligar para o nosso WhatsApp e obter mais informações. Nosso WhatsApp é 11 9 6311 5434. 11 9 6311 5434. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com esses avanços da reflexologia na estrutura física, mental e emocional. Agora, eu quero te convidar para você continuar aprendendo sobre uma outra maneira da reflexologia, mas não é a reflexologia podal apenas, é a reflexologia vertebral. Ela tem um nome específico, que é a quiropraxia. A reflexologia significa estudo dos reflexos, ou seja, você vai consertar uma coisa mexendo em outra. Então, eu gostaria que vocês dessem muita atenção ao que o Bruno Santos vai ensinar para vocês. Eu tenho certeza que também vocês vão gostar. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Renata, doutora Renata. Obrigado, organizadores do evento Caminhos Botucatu. E que esse evento seja coroado com sucesso e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.